Nem sei o que é que diz exatamente. Widget. Está a ser carregado. Como é que se diz esta coisa? Widget. Acho que é um menu. É coisa. Dormi muito bem há 2 dias ou 3, não sei. No quarto. E acordei, estendi-me assim. Acho que eu não tinha falado dos colchões sem pena. Os colchões de pena sem pena. Como se tivesse dormido com aquela rapariga que amava e que era amada e acordei assim relaxado, sabe? Como se cá tivesse um fantasma a dormir por cima de mim. Essas coisas estranhas do amor, sabe? Brincamos belíssimas meninas ou raparigas ou sei lá. A dançarem aquelas coisas, umas calçõezinhas, umas rendinhas que se desenham, adivinham e não sei, coisas belíssimas, de alegria e boa disposição, sabe? Majoretes, acho eu, são um pouco os géneros, pelo menos a noção que eu associo às majoretes, não é? Eu nunca percebi muito bem, eu não conheço a origem daquilo, não é? Ficava a olhar para aquilo, não sei porque é que eles fazem estas coisas, era com os bastões, metem para com os bastões a rezar. As línguas, as palavras são muito engraçadas, não é? Há uma coisa estranha assim, de uma, como é que era? No caixão, e não sei, tinha morrido, e depois eu ia ver não sei o que, e descobri que ela tinha estado presa, e depois dizia que era da responsabilidade dele, e então, assim, uma coisa assim, não é? Fechava-lhe o caixão, mas ela não sei o quê. Depois nem percebi aquilo. Para olhar aqueles shorts, depois vêm as traduções em inglês, e preciso alguma coisa. Agora trouxe-me uma mulher enormíssima, grande. É que se porque está que podiam ver estive lá nos Amoreiras. Estava uma moto com 6 cilindros em linha, não sei o que, já nem muito moto, uma moto grande, né, em frente à Primor. Lembrei-me depois daquela rapariga que vi passar. No verão passado, numa Harley Davidson aqui na Rua da Alqueva. Vejam lá. Uma moto com todos 6 cilindros, não sei o que, estava ali parado, estava um alto-falante assim, branco, quando eu passei, já para aqui, qualquer confusão. Vi umas belas pernas no supermercado por um instante. Viste? E depois meteram-se atrás de não sei de pessoas, e eu nunca mais nem desvia, não via. Caras que eram duas. Mal os meus pecados, vi uns gostos com os outros pés. E foi quando fiquei cá fora. Não havia táxis àquela hora estranhíssima, na sexta-feira, devia haver imensos táxis. Já aqui, mas ninguém assim, em curso. Então, um à frente, onde eu me sentei no banquinho, no banco, fazer aqueles delays para ver se não é coisas em cima. Era uma senhora grande, bela, não sei o quê, super grande. Não sei o quê, estou aqui um assistente com uma moto, não sei o quê. Como é que era a coisa? Uma bruta moto. Uma bruta moto. O que é uma bruta moto? Perguntar-lhe, uma moto potente e grande. Podia dizer, tem que ser bruta. Para ser grande e ter um motor de grande cilindrada, tem que ser bruto, não pode ser suave. Uma alta moto. Alta moto, né? Alta bota. Uma loja qualquer que era alta bota. Depois estava outra também parada em Campo de Rico, assim, numa transversal, que está a contar uma história que eu nem percebi. E depois do cigarro, não há água, agora não há água, não sei, na costa da Caparica, que é todos os anos assim, que as pessoas protestaram, os caras estavam a explicar, se calhar, aquela imagem que eu vi, uma fila de pessoas à beira-mar a protestar não sei o quê. Me meteram aqui residualmente sem ter ligação. E cortavam a água e depois voltava o cano partido e dizia coisas assim no género, e ficavam sem água. Era uma chatice, os restaurantes, e depois não se lava a comida, bem. Isto é uma coisa lá. E depois já outra notícia online também da falta de água, não sei onde, não sei o que é que se passa, passa-se sem água, não sei quantos meses, nesta infâmia. Cortaram a água antes da fatura estar vencida. Por si só é a prova de que
crime, não é? Poderem fechar um cimento ali, meter umas duas verdes. Ah, é uma relação com essa coisa desse objeto na mão do Cavaco do Prémio não sei o que, entre bandidos, nazis. Sei lá. Bem disposta a senhora que me conduziu aqui, grande. Não percebi. Devia ser para me estarem explicado a água, não é? O que é que estava a passar na Costa da Caparica, que era assim todos os anos, e não sei o quê, estavam a anunciar também cortes de água à noite, não sei onde, vejam, se calhar é uma história mentirosa. Sei lá, ai que bela sensação ter aqui acordado. Estendi-me na cama, não sabe quando acordei assim, braços abertos, como, mas com a sensação de paz, paz de ter dormido com alguém, tá vendo? Uma residual memória da existência, um bocadinho de castração, vejam lá. Não só não seja as coisas à cabeça dos rapazes. E dizer qualquer coisa mais ou menos séria, acho que eu não me recordo já. Antes de começar a dizer puta, 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 puta. Às meninas da Comissão Europeia para dividirem por todas. Fato. Estou com os dedos todos fedidos. Agora tenho os pedaços dos dedos. Também não sei qual é que foi a mecânica nazi destes processos de tortura. Estes dois continuam a abanar. Assim na carne, 2 anos. Não é? E os outros restos, não é? Isto tem partido, portanto ficam restos. Não é? Depois já abrem os drenos. Assim. Diversas vezes têm aberto treinos, acho eu. A dormir, não é? Acho que só se pode fazer isso dormir. Mas aquilo está solidamente fixo no maxilar. Estava. Ontem, antes, começa um a abanar. Eu tenho outro a fazer cravagem na carne. Está a ver? Não tenho seguro. Não sei que alguma vez tive seguro. Isto é uma história mal contada. Depois cruzei com essas coisas dos esquerdas de aviões e os crimes das seguradoras que eu nem. Há mistérios, como nos diz, com a Toyota, por exemplo, que é um carro japonês. Nunca percebi aquela coisa, daquele seguro. Os seguros reais. Nem sabia que existia, nem sabia que tinha um carro segurado na Real, porque tinha a carteira de seguros todas na AXA nesse tempo. Quando descobri aquilo, tínhamos também o seguro contra roubo e não sei o quê. A Justiça disse que ia tratar daquilo, não sei o quê. Passou um ano, não havia tratamento nenhum, não havia dinheiro para cá. Eu peguei naquilo, fui buscar os papéis e seguro reais. Eu vi de uma maneira montada. Isto é um carro, é uma carrinha japonesa. E há de uma manhã qualquer, não sei o quê. Como já vos escrevi sempre tenho, pelo que consigo deduzir, não é? Eu não sabia que havia, porque é que estava essa. É uma carta fora do baralho, está a ver? Tenho uma carteira de seguros toda da empresa na Axia e também tenho os meus pessoais. Aquilo desaparece, é roubado, eu acho estranhíssimo. Roubar uma carrinha daquelas aqui em Lisboa, ninguém dá por ela, não me recuperam, não sei. Achas logo estranho, aquela coisa estranha. E depois de um ano, aquilo não havia resposta aparente, não sei. Qualquer coisa estranhíssima, pagar a indenização do roubo. Lá põe os papéis, porque vocês foram cartas, lá me deram um cheque, não sei o quê. Aqui uma manha que é capaz de ter com estas histórias do Japão, é o que me parece. Já há uns anos, quando pós 11 de março, acho que deve ter sido aí que comecei a pensar nas coisas japonesas, nos objetos que eu tenho, nas máquinas, ou seja o que for, não é? O meu carro também era japonês, essa Toyota era japonesa, as Toyotas são japonesas. Cai a notícia dessas, ou a invenção de notícias sobre o Japão, que também da Toyota, não é só da Honda, como é da Toyota. Que eu nem incluí no primeiro resumo, porque depois aquilo entrou numa subviragem que tem algum sentido sobre roubos de conteúdos, está a ver, musicais outra vez. Isto é sempre uma constante, acho eu, nestes gajos todos. E
e saltei essa outra notícia que apanhei, que era um homem que estava com um papillon também. Portanto, ia-me aparecer aí também. Um homem com uma cara engraçada, não sei se estava maquilhado, se não sei. E depois, já tinham posto aí uma história com os papillons que vem do Cunha Rodrigues e da Autoridade da Concorrência, não sei quê. Mas isto é um molho de brócolis, como eu costumo, está a ver? Pelas peças dispostas, não me entretenho a fazer estas coisas. Não me entretenho a fazer estas coisas, nem me entretenho a fazê-las. Entretenho-me a desmontá-las. Tentar perceber o que é que. Quando há merda, não é? O problema disto tudo é que resulta merda, está a ver? Quer dizer, lá deixa dos Tibetes, aquilo, ou Papos Prosperidade, não sei, lá da China, não sei, com os quatro tracinhos, não é? Tem aqueles vestidos tradicionais, dois vestidos, um vermelho e outro em castanho. É muito bonito, cara. Devem ser vestidos tradicionais. Já estavam no dia seguinte aqui a espelhar nas aproximações desses vestidos, não é? Aqui no pátio da Falsa Rua, tá? Não eram, acho que não conseguiram encontrar vestidos idênticos, mas as formas, está a ver? Aquilo tem tipo, quase parece duas alças, não é? Um peitilho e não sei o quê. Estavam com as cores, estavam a reproduzir aquilo. Eu fico logo fora da. Não fico fora, às vezes fico furioso quando as coisas são exatas e quando há sentimentos de que há problemas, não é? Ou sentimentos, ou factos. Ai, já me estou a espetar isto aqui atrás, está a ver? Pessoas que estão lá há 20 anos assim. Já me estão a espelhar a rapariga, que eu achei belíssima. Deve ter um belíssimo coração por causa daquilo que eu vi do Beli. Quando ela pega no. Parecia que eu estava doente e de repente ficava bem. Deve ser um belíssimo coração, mas também aquilo era estranhíssimo, porque via-se ela andar, não sei, numa localidade, devia ser a terra dela, as pessoas estavam com máscaras que estavam desfocadas ou não sei o quê, intencionalmente, acho eu, não é? Não sei. E havia ela andava na rua e as pessoas tinham umas reações assim um bocado, que eu não entendia, porque só era a língua deles, não é? Mas podia ser quase de agressão em relação a ela, não era agressão, mas era como se ela tivesse a ter problemas na terra dela, não sei. Montado desta maneira, porque não se viam as pessoas, apesar de cruzar-se com pessoas, mas que não se viam. É um jogo de máscaras outra vez. Agora de que nem sei. Além de ter tido essa habilidade de me lembrar dessa história desse bomba na seco, o cordeiro. Depois de ver o cordeiro na Páscoa lá dentro e um esteiro, nunca mais esqueci. Eu vi à porta, vi saídas, vinha entrar para aquilo, tem portas grandes, mas há portas pequenas que é para onde as pessoas entram. Eu nunca podia bater assim. E vim cá fora para ver o que é que se tinha passado, se passava, se via alguma coisa, quer dizer, percebi que aquilo era um som estranhíssimo e não vi nada, está normal, e depois acho que nem voltei a entrar na igreja, não sei. Nunca mais me sai da cabeça aqueles esteiros. Houve aqui um também recente, outro dia, só esteiro. Este foi mesmo mais de explosão, o outro era uma coisa mesmo do diabo que se ia embora, que tinha batido a porta, está a ver? Era uma coisa assim do género. Esse não sei. Talvez por ser a sério, não sei. Não sei. E tinha visto o cordeiro e não sei o quê, e que veio estranho, que isto não é humano, isto é uma coisa. É uma manifestação, uma coisa qualquer, sei lá o que. Foi o que eu senti. Lembrei-me do Policarpo, não sei o quê. Destes militares, marinhas, não sei o quê, todos chegaram a ser. Mas isso foi depois, acho eu, ou foi nesses anos, não sei, já não me lembro dessa coisa, mas está escrito. Com os rapazes da ATI lá do bairro fiscal da General Roçadas. Roçadas é roços também, está a ver? É uma palavra que declina em roços, canos, estas coisas todas, destas obsessões codificadas da casa de banho, por exemplo. Isto é sempre um bocado complicado. Não é? Até tremor da Venezuela, está a ver? Estava a pensar ontem isto. Este dulce inicial aos meses de marchar esta placa, não é? Não sei se isto é parte integrante, depois desemboca nesta tragédia agora, se isto é verdade. Estava a pensar que isto é uma coisa que está a ver com isto já foi há não sei quantos meses, no ano passado, não é?
no princípio deste ano. Isto é uma coisa preparada com meses. Não estava a ver consciência, que estava a vizinhar na consciência. Essa, é uma coisa preparada assim, mas com um monte de. Provavelmente para não se perceber onde é que as coisas começaram, está a ver, a ser preparadas, quais as primeiras peças, está a ver. Não sei, estava com essa consciência. Também não era isto que lhe ia dizer, não sei o que é que lhe ia dizer, não estou aqui a perder meu tempo. Cançõezinhas ontem, tive volta das cançõezinhas, não sei o quê, mas falta uma. Vi a 4, agora a 3, mas a 4 estava com a indicação de ser a 3 duplicada. Acho que não era uma unhada numa canção. E depois meteram outra igual. Aquilo quando se cria na musa as pautas, quando se transformam os midis para uma pauta, que o guarda noutro formato, que é o MSC ou não sei, e cria um folder onde mete a pauta e outras informações. Portanto, acho que nos roubaram uma e depois devem ter posto outra igual, ou há aqui um primeiro erro meu na grafia, eu estou com problemas de visão, inclusive, esta merda está toda fodida. Era-me essa cena tétrica, foda-se. Cheguei aqui, tinha uma bolsa assim, por baixo da ligação dos 4 pontos de contacto, 4 círculos dourados, que era onde entrava o teclado e faz os contactos. Bom, e aquilo, o que é que se passa aqui? Como é que isto está a parecer que tinha metido uma moeda preta dentro da frincha do chassi entre as duas peças? Isto é possível. Deformaram aquilo, está a ver, o chassi, que é metal, primeiro fiz uma certa pressão com um objeto qualquer e pus outra vez no sítio, nivelado. Por causa desse miúdo que estava aí, do alaúde, não sei o quê, que eu vi, e depois no final, ele com uma saladão, começava a crescer, como se crescesse, como se tivesse ter um problema na glândula, e ficava como paralisado. Está a ver? Isto é estranhíssimo. Depois tem uma referência de posição e de toque e de forma de como está com a guitarra. A guitarra é bom. A tocar, porque eu tenho um clipe com o Pedro Joia, onde ele também está aqui no estúdio e o filme com um ângulo equivalente, não sei. É uma história qualquer sobre paralisias e miúdos mortos paralisados. Está a ver? Isto é uma coisa sempre. Lá chego aqui, tinha esta merda assim e não arrancava. Tenho o agrafo. O agrafo também estava. Desmontei. Estava solta. Parecia que andava, tinha metido uma lima dentro das fendas da entrada das fichas. Falta tinta ali no chassi. Acho que aquilo não faltava. Enquanto eu estive fora, veja lá. Vamos lá saber porque é que fazem estas coisas. Só fazem estas coisas. Deve de um livro codificado. Por acaso as pessoas põem uma peça onde não é. Está a ver? Uma coisa estranha. Parece que o miúdo está paralisado. Teve um problema nas glândulas ou não sei o quê. E ficou paralisado. E como via-se a maçã a crescer. Depois houve, no autocarro já havia alguém, o pai Maia, ou o Adão Maia, a sobrar. Há aqui uma história qualquer. E esta é uma preocupação. Vi uma palavra fria ontem, em espanhol. Quando entrei estava o Agostinho a sair. Caralho, como é que aquilo aí? Calor de merda. Os vocês castelhanos falam muito bem. A gente fala muito bem. Calor de merda aqui, calor de merda. Só para entrar no preço. Venham assim com uma coisa destas. Calor de merda. Se calhar estava a falar outra coisa qualquer, como de costume. Às vezes eu vejo uma rapariga espanhola. Também assim muito quase chorosa, com uma belíssima cara, uma belíssima emoção. Eu acho que não consegui pôr na playlist. Achei que eu estou estranho. Uma beleza na programador. Mas também havia um efeito qualquer, no princípio, estilo mix, no próprio plano. Isto deve ter a ver com mais Deus, não sei. Está a contar uma história qualquer.
que esses clipes da Madre Deus, que estão alterados. Então, há aquele miúdo, aquela história de uma besta e de uma bela que foge, que não era a intenção do clipe, obviamente, porque está lá um plano do filho da Marcos Bell, que entrou noutro clipe que não é da Madre Deus, é um clipe da Sétima Legião. É a Ascensão, Sétima Legião, não é? Eles misturaram isso, alteraram a velocidade da rapariga na pequena floresta, com aquele vestido muito colorido, e portanto reforçaram a ideia de alguém que estava a fugir de uma besta, de um lobisomem. Parecia, pois, um bocado lobisomem, não era bem um lobisomem, era o Menino Selvagem, o filme, era uma referência. A personagem podia ter como Menino Selvagem, mas do Truffaut, não é? Mas é um filme belíssimo, a história. Mas é de outro clipe, que está ali misturado, acho eu. Sei lá, agora de memória. O que era o clipe, como é que era a sequência, também acho que ali a parte inicial mesmo do trono e das águas, não sei se está certo, os mix, a ordem, não sei o quê. É uma coisa do além. É o que dá. Mudam estas coisas, mudam de detalhes, está a ver? Depois os sentidos alteram-se. Depois potenciou isto. Porquê? Porque esta história da rapariga fugir numa floresta. Quando eu andava nas escritas orientais desaparecidas, nos últimos capítulos, apareceram uma série de clipezinhos de raparigas assim, com os cabelos grandes, negros, muito belos, mas por exemplo, tinham fugido do monstro. Já havia, pareceu-me, uma percepção do Oriente, da China, eventualmente, de que havia um sentido narrativo, que eu via aquilo e disse, mas porquê que eles estão a fugir? Parece a Bela e a Besta, ou a Bela e o Monstro, está a ver? E o que é que estão a frisar esta tecla? Portanto, eles já deviam saber de qualquer coisa, porque ficou na cabeça. Agora resta-se só-me a perceber que esse clipe está alterado e que, portanto, esse sentido de leitura pode ser extraído. Uma rapariga dura, trabalhou uma vez, um tempo comigo, pouco. Mas eu conheci, primeiro foi a Guilmar, que era a irmã, que era docinha. Com que houve uma confusão às páginas tantas que eu nunca percebi, que ela nunca me explicou. Depois encontrei a pessoa uns anos e vi que ela estava com pedras na mão, nunca percebi porque, ela também não me explicou. Depois casou com o Mário, que era o DJ do Jamaica, que eu gostava, era um homem que eu gostava. A gente ia só para a Jamaica. E depois conhecia a irmã era uma mulher dura, uma brigadura. E tinha um filho e o filho, já só ver, é o filho dela que está nessa filmagem. Houve qualquer confusão com a Guilmar que eu nunca percebi, porque ela nunca me disse. Mas há aqui uma mudança, um espectáculo, que me dava normalmente, com a tranquilidade doce da amizade, da adolescência, pré-adultos, já, está a ver? E de repente, passados uns anos, há aqui qualquer coisa que se passou. Mas também não, a Gui não era uma pessoa de se emprenhar pelos ouvidos, se calhar é, não sei, também nunca conheci bem a Gui. A Gui namorou com o Pedro Raul Duarte, não foi? Em casa da Gui, ali por trás da Moraes Soares, não é? Era um histórico do PS, eu bem me lembro, não é? Era um homem que tinha com uma certa respeito áurico, digamos, não é? No tempo em que a gente pensava, esta gente, mesmo assim, trouxe a liberdade, eu pensava assim, nesse tempo. Acho que era o pai dele, que era um histórico do PS, né? Eu não tive uma vez ou duas em casa dele, dos pais, olha, em casa dos pais. Deve ter conhecido o homem, não sei, o Belo Marques. Nem me recordo, acho lá. Agora faço esta coisa para o Japão. Tenho que sintetizar isto, foi tipo para desenhar, mas bem, eu vou fazer isto mais desenhar, se que lá peguei na PIC da Arts ou não sei o que, daquela aplicação. Bem picado, isto aqui também não é uma margarida, é uma lótus, não é? Uma flor de lótus a abrir, acho. O símbolo, mas aproxima-se pela geometria das folhas a partir de um centro, não é? Nós estamos ontem apareceu uma pena rosa outra vez.
outra vez nas histórias das matérias e dos crescimentos terminal. E quando fiz aquele desenho, comecei tenho uma caneta daquelas elementares, né, que me permite. Ele apareceu-me outra vez e, portanto, estava a esperar se aquilo funcionasse. Conseguiu resolver o problema assim. E faço imagens de estrada, faço imagens aqui em caneta. Continua a haver, não haver caneta, está a ver. O impedimento vai a este ponto estratégico nos exercícios de guerra. 2 meses que não encontro aquelas canetas, não coisa. E faço em papel, faço em digital, alteram tudo, roubam tudo, vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo, quer dizer, não há pertinidade, garantia de pertinidade na autenticidade das coisas que se faz. Já escrever ou desenhar, ou já fazer música, seja o que for. Mas estava a experimentar aquilo, sai-me esse desenho da cadeira do trono, que é uma linha vastíssima, e tem valores também ingleses, não sei quê, americanos, e não sei quê. Mas parece com o N, não é? O N é uma potenciação interminável, uma letra, não é? Que eu usava essa expressão, uma potenciação elevada a N, elevado a N. N porque não era interminado, é uma potenciação, um número indeterminado. Não é? Por isso eu usava a letra N. Quando dizia elevado a N, podia ser uma coisa boa, podia ser uma coisa mal, usava isso coloquialmente, não é? E depois de repente apareceu-me esse roubo num canal do Porto que se chama N. Está a ver? Não sei se esse roubo tem a ver com o roubo do canal Lisboa. E aí a coisa pode ser mais complicada, porque o roubo do canal Lisboa acontece, acho eu, como reconstituído de memória, provavelmente nessa viagem à República Dominicana. Isto é verdade. Desapareceu tudo do computador em barradas, no aeroporto de Madrid. Eu não sei se foi quando os portões, penso que sempre passa pelos portões desmagnetizar a coisa, não é? Ou se foi na República Dominicana. Depois saiu mais tarde. Você tem uma caixa lá, nunca me responderam. E fomos para Londres, porque estávamos a fazer escala para Londres. Onde há esses encontros, essa foto roubada do sonador no restaurante chinês em Chinatown. Eu acho que levava um dos documentos tinha o projeto do Canal Lisboa, que era a primeira televisão regional. Depois apareceu feito pela TV Cabo, que veio ali, pela PT. Fizeram aquilo muito mal feito, lá está, gastando rios de dinheiro e não sei o quê, sem perspectiva editorial. Quando eu vi aquilo aparecer, isto vai dar com os berrinhos na água, mais uma boa ideia, que era as televisões regionais, mas vai ser pervertido também por extensão, e gastar bem para ver dinheiro. Bom, e depois aparece o N. Não sei se eles pegaram nesse roubo, foi do canal de Lisboa, e depois passou para o canal de televisão do Porto, o N, que aparece com o nome. Ou se era quando eles escolheram esse nome no Porto, era uma forma de dizer do roubo do canal de Lisboa. Não sei, mas isto é tudo são roubos e não se pode esperar de estes teias de roubos, estes níveis de clareza, não é? Senão estavam todos presos, acho eu, não é? Só a justiça a funcionar. Também não funciona. Coisa estranha. Porque aqui a coisa pode ser complicada por causa desta história da República Dominicana. Se Deus lá quiser. Estes tsunamis e tremores de terra, num espaço tão curto, eu acho que houve uma manhã muito grande, nem sei bem qual é. Depois isto vai aos Ted Kennedy, aos desenhos, por causa dos storyboards, campanhas políticas. Está a ver, lua cheia, não é lua cheia, eclipse. Eclipse aconteceu algum real, quando vinhamos embora, não sei o quê, mas depois começa a ficar de veras embrulhado nestas realidades factuais. São peças que eu conheço, essas existiam, eu conheço os storyboards do desenho, lembro-me deles, quando eu voltei a eles, passados estes anos, por causa deste crime, ou destes crimes, parece o original,
ou será aproximado. Não há aqui grandes truncagens, como por exemplo há no álbum, que não fiz eu, e portanto você tem com muito mais dúvidas, não é? Mas aqui não há, não tenho dúvidas. Depois vejo estas coisas todas mencionadas, esta coisa do. A Cristina chamou a atenção quando vinhamos para o aeroporto. Há o eclipse, hoje há o eclipse. Eu nem sabia que havia um eclipse. À noite, não é? Um eclipse lunar. Que eu olhei assim para o vidro traseiro, mas nem consegui ver. Por a parte do princípio que eu vou e não me enganaram, mas acho que aquilo, quando eu voltei a esta coisa do Zenha, da eleição do Zenha, que tem este ponto de ligação com estes mortos, Palmer e Kennedy, e outros pontos, outros favores, disse, isto se calhar eles sabiam. Porque eles chamavam a atenção aquilo e disse, havia qualquer coisa, nem que me falou com ela, disse, é um eclipse agora, não sei o quê. Isto parece, assim, não sei o que é que fizeram. Sei que havia lá imensos portugueses, né? Esta coisa torna-me a aparecer até nos seguros da AGEs. Uma encenação sobre isso. Há 2 anos ou 3, quando estive na Exxon, nesta história do retorno do monstro e o caralho. O facto do clipe, né, das colunas, chaminé, são as chaminés. Porquê? E a casa onde está a cortina vermelha do laboratório, não é? Em termos realistas do conteúdo da imagem. Onde eles se encontram no final. Porque aquela casa tinha umas chaminés muito singulares. Essa das portas de Santo António, nunca mais encontrei aquela casa, deve ter desaparecido depois, não sei. Deve ter deitado abaixo, não sei. Mas quando vi o tremor de terra e a explosão ao longe, na SIC, no Japão, pela forma, aquela forma, as chaminés são singulares relativamente a uma forma normal, mediana, daquilo que eu conheço das chaminés de diversas centrais nucleares pelo mundo fora. Chamou a atenção aquilo. E depois, quando agora voltei ao clipe, as chaminés são próximas das chaminés, não é? As chaminés antigas eram estas aqui. Eram formas de chaminés antigas típicas, há uns séculos largos atrás. Na Europa até, não só aqui em Portugal. Mais afuniladas, não é? Mais estreitas. Isto parece as chaminés da Central. Agora encontrei uma fotografia lá da Central, mas é a Central toda bonitinha, com as chaminés pintadas vermelho. Na SIC via-se ao longe e quase não tinham cor as chaminés. Não sei se há aqui maldrabice sobre a representação das chaminés reais da Central Nuclear que estourou, não é? No meio disso tudo. É tirada é uma fotografia aérea, portanto é um picado assim em escala grande, longe. Vê-se o complexo, vê-se as chaminés, que não são só duas, são duas mais uma ou não sei o quê, vermelhas, assim, a forma parece, mas não tem uma perspectiva nem similar ou semelhante ou aproximada, ou seja, raso do Sol, ao nível do Sol, que me permita, por memória, ver se é aquilo que eu vi, porque vi essas chaminés. A explosão que eu vi lá, parecia que tinha qualquer coisa explodido na zona das chaminés por baixo, no reator, não é? Um sistema de refrigeração, como depois vai dizer, não sei. Isto é verdade ou é mentira, porque isto foi um embrulho logo mediático durante N meses. A seguir se lembra, cheio de contradições e não sei o quê. Quando se começava a olhar aquilo a sério, a ouvir e a pensar. É? Uma bateria, há uma entrevista com os americanos. Esta vai ser uma bateria de carro, se tinha conseguido abrir a válvula que estava caldeada. Umas peças introduzidas narrativa, está a ver? Estranhíssimas. Mas nem vi um plano equivalente que me permitisse dizer se aquilo que eu via a abanar, como se pudesse estar a acontecer uma explosão, que se era pequena na por cima, também era estranhamente. Aquilo parecia mais uma chaminé que abanava, que eventualmente teria fraturado num tremor de terra, mas sem uma explosão nuclear. Porque depois é este enigma, então como é que as pessoas voltavam, depois passaram nos anos, anunciaram que as pessoas estavam a voltar lá, como é que se voltou a um sítio desses, não é? Passado tão pouco tempo. Reforça o entendimento que se calhar não houve uma explosão nuclear. Não sei.
muito sísmica, não é? Que é estranho, se fosse uma zona sísmica, nem devia ter lá construído a central, não é? É um princípio básico que quem anda a construir centrais sempre soube, não é? Não se faz coisas assim, é arriscado. Antes cá aquilo tremeu a terra e abriram fissuras no reator, não sei, houve uma contaminação, se calhar, ou uma fuga de radioatividade. Não sei o quê, mas não vi. Eu vi essas imagens num plasma de café Oscar A. Expo no Calatrava. O que é que se passa aqui? Vi o sorvedor, o vórtice no mar, disse, coisa estranhíssima é esta, foda-se. Que é outros enigmas, não é? Eu vi a central, a chaminés da central, essa coisa, e vi o Fujiyama, não. Depois isto é muito estranho, porque Fujiyama, a resultante das lamas, um castanho claro, é equivalente a peças dispostas aqui dos crimes ATM nessa conservatória do registro comercial, onde eles fecharam metade da conservatória para esconder os roubos de património. A empresa. Então, há uma história com cortes e de jogos de póquer ou de cartas ou cortes e não sei o quê, que é representada lá por um rapaz que se chama Dário, que tinha uma rubrica igual quase à minha. E que com uma aldrabice tinha uma coisa montada, aquilo foi montado para roubar, não é? Para fecharem e roubar. E depois tem um reflexo também de um deslize do norte, umas casas com lama e não sei o quê. A coisa aí começa a encurtar porque havia equivalências muito aproximadas entre os valores com a história do Japão. Dei conta todos em detalhe destas associações de valores, simetrias com a história do Japão e no norte, não sei o quê, das lamas e do Fujiyama. Aquilo foi um crime, não é? Foi um crime. Porque o que eles apresentaram foi que a empresa tinha sido. Eu suspendi a empresa quando comecei a escrever mais, como tornei público. E depois disseram que fechavam a empresa por iniciativa do Estado. É mentira. Eu é que fechei a empresa por iniciativa própria com o meu pai, que era meu sócio, que lá teve que ir presencialmente para assinar. Depois houve umas cartas e as cartas desapareceram, nunca chegaram, aliás, foram desviadas, provavelmente. As cartas eu fui falar com o homem, então o que é que se passa aqui? Qual é? Então prove lá que foi por iniciativa do Estado. Ele tinha as cartas fechadas na mão, começa a bater, entra lá na sala da diretora, pensei que ele era o diretor, depois aparece a diretora. Assim, o que é que se passa aqui? Corrupção, caralho, não sei o quê. Nós, corruptos, não somos virgens todos, não sei o quê. E bateu-me assim com as cartas e disse cá as cartas. Ai, não dou. Estavam fechadas os envelopes e, portanto, eu nem percebi a mentira. Não é? E passados 2 meses aquela merda fecharam. Portanto, é um golpe que vai ao ponto de fechar conservatórios, está a ver? É a terceira conservatória que eles fecharam neste crime. Um é do registro do Francisco, Nascimento, lá logo uma mãe. O outro é os cartões digitais. Não é no Oscar Monteiro, como disse, não, mas é no Arco de Cego. Havia ali uma no Arco de Cego, não é no Oscar Monteiro Torres. Como da última vez ao rememorar isto me enganei. No nome da rua. Eu sei o nome daquela rua agora. E a introdução dos cartões, portanto, a apropriação da identidade digital, que é um problema gravíssimo, axiomático desta merda, desta loucura toda destrutiva de tudo. E depois a conservatória, portanto, empresa, está a ver? Filho, identidade e empresa. Suspensão da atividade empresarial é uma coisa que está prevista na lei. Não há aqui nada, pelo meu lado, não há nada de sombreado nisto. Um empresário pode, desde que requeira, como eu requeri, e anuncie às entidades, ao fisco e à conservatória, já não sei os processos finos, isto é uma prática de lei, não há aqui crime nenhum. Agora, há um crime no fez. Da conservatória, isto também ensina que tem uma rubrica que é parecidíssima com a minha. Devia estar mal buscado. Escolheram a ele para me dar essa noção de que se há real, de que era um problema, era um crime de apropriação que já passava pelo filho de identidade e pessoal e depois pelo património da empresa. Escolheram para fazer essa representação para dizer que estavam aqui a apropriar-se da minha rubrica ou da minha identidade por extensão, não é? Ou da minha obra e da minha vida, que é o que está a acontecer, não é? A quem quer em forma impune desde 9 de 11, pelo menos. Este nome dessa rua da dependência
lá no meu bairro fiscal da empresa, roçadas, não é? É roços, portanto são tubos, canalizações, que é sempre os crimes que andam aqui a ver esta obsessão. Desde sempre, não é? Na casa de banho, nomeadamente, nos tubos e nos canos e não sei quê. Mas também pode ser entendido como comunicações, não é? Porque se passam cabos, não é? Agora está outra vez aí um remake da fibra óptica estendida ao país, nem sei se isto é verdade, suspeito que não seja, que seja uma referência a outro tempo. Ah, houve uma empresa que fez isso, mas nem portuguesa era, não é? Eram os franceses, não foi? É que decidiram nesse tempo fazer esse investimento. Ontem estava aí uma história qualquer de compra da Vodafone para um francês. É tudo assim. As camadinhas de ilusões diferidas ao longo de décadas. Mas também tem a ver com comunicações, não é? Pode ser um jornal das comunicações, ou não sei, dos cabos, ou da TV Cabo, ou da PT, não é? Há estes sentidos. Depois há um sentido estranhíssimo na visão 95, que é um detalhe a passar os cabos, no Chiado, ou no Recio. Então um corpo decepado. Está um corpo verdadeiramente separado de um passadiço que está, aquilo está em obras de sol, de ruas, e estão a passar cabos e canos e não sei, de esgotos, e está lá um corpo decepado, que é uma coisinha deste tamanho, tem 2 milímetros, mas que está lá na imagem, não é um problema de falta de dicotomia na exposição da impressão. Mas é uma coisa preparada, que tem este valor de um corpo decepado. E depois até houve um fogo a seguir, é isso, num restaurante com símbolos egípcios que existe também nessas ruas, veja lá. Já tinha havido uma matança num barco inicial no Egito, no Mar Vermelho. Um fogo, se bem vos recordais. E morreram uma série de pessoas nesse barco, no Egito, no Mar Vermelho, entre o Egito e aqui a Turquia, não é? Nem sei se é a Turquia, se é o Egito para a Turquia. Porque se é assim, a coisa se torna mais complicada atendendo aos 25 mil mortos da Turquia. Mas eu fui estranhíssimo, pelo que eu vos analisei, pelo que estava a ser vinculado aparentemente com uma informação. Não tem sentido isto, mas morreu uma garrafada de pessoas, 600 pessoas, ou não sei o que, nesse navio. Não é? E mostrei ontem, está outra vez trocado ali aquela coisa dos balneários, que também remete indiretamente para Malmo, mas Malmo podia apresentado como o ano anterior, mas esta edição é em Malmo, há uma trocagem de um ano. A Suécia, portanto, vagamente, pode ser Olaf Palmer, não sei o quê, mas há uma associação entre qualquer coisa de sexo no vestuário dos jogadores com uma coisa qualquer de pijamas da Doce na edição de Malmo apresentada como o ano anterior. Não é? Se eu bem percebi agora neste retorno e nestas falsificações mais recentes, continuam a falsificar estas coisas todas. Não é? Eu não me lembro dos sinos de ligas, que é uma referência exata a esse detalhe do spot de 93. Então continuam a querer esconder e mistificar estes detalhes nesse tempo com estes conteúdos e valores. Porque é estranhíssimo, não é? Passado estes anos todos, mas porquê? Isto, por exemplo, agora na Venezuela é. Ah, e ia dizer qualquer coisa mais sobre o álbum, essas truncagens agora. Se me afigurou, quer dizer, é uma tramóia ad infinitum, não é? Continuam a pôr camadinhas de camadinhas de sexualidade no balneário, sexualidade, porque há esta relação com o mal, com os doces, uma coisa de pijamas, não sei o quê, nessa edição, uma noticiazinha assim, com 4 ou 5 linhas, não sabe o que é, mas é o mesmo valor, não é balneários, é bastidores, eventualmente, né? E depois há aquela, porque havia aquela canção dos 3 da 4, 3 da manhã é bom, 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 4 da manhã é bom, 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 né? Uma coisa de sexo e de toda a noite fora, não é? Uma canção muito brejeira e famosa nesse tipo das 12, que era muito. Toda a gente sabia lidar uma história de sexo, não é? Mas podia ser também entendida como. Havia ali os tons assim um bocado estranhos, não é? Há ali uma história que aparentemente tem os mesmos valores, não é? Como isto está tudo a ser mistificado, deve haver outra história. Essa se calhar real, que foi mascarada destas formas. Ou que tem vindo a ser mascarada destas formas. Continuam a alterar.
atualmente pernas de sepago. Eu sou um corpo de sepago num desses passadiços onde embaixo estava os canos, não, os serviços sanitários, em gasolina, não sei o quê, com o cano, não sei o quê, ou o equivalente que tinha nesse tempo. Isso está aqui uma coisa estranha. Porquê? Porque é um homem sem pernas. Não é? Portanto, é uma das raízes no tempo desta linha vastíssima de que agora vai nas variantes dos miúdos paralisados ou mortos ou não sei o quê. Está bem? É um homem sem pernas. Não é? Uma pessoa sem pernas é uma pessoa paralisada, mesmo que não tenha. Ou nestas variantes agora já vai nos Covid, não sei o quê, nem influência dos Covid, nem paralisias cerebrais e o caralho. Com histórias de psiquiatras e médicos e máscaras e depois sócios ali no caixas de depósito. Isto é tudo. É sempre assim, isto é um terrorismo à solta, misturam tudo, não é? Porque não é para proteger flores, acho que não é? Do Maio, o ministro do Maio agora, não sei o quê, tem tido bastantes vezes um bocado estranhos pelos valores, não é? Um caso aparentemente de corrupção e favorecimento de obras e não sei o quê, apresentava fatura, ou para apresentar fatura, fatura de quê? Das obras, não sei o quê, não sei o que mais, sabe? Tinha acabado de falar das armas e do Nuno Melo, porque fui ter com o Nuno Melo pelo Anselmo Rodrigues, o filho do Anselmo Rodrigues, que é um juiz da Revolução, o arquiteto, o Pedro, foi quem me fez as obras aqui de remodelação, o projeto, e me arranjou esse empreiteiro, a Seara. E que ele chegou à vara de Sintra, porque, para esconder, eles fizeram isto nem, são crimes, é evidente que fizeram aqui crimes, mas já estavam a esconder outros crimes, a história dos sangues, dos corpos emparedados e o caralho. É? Como eu percebi anos mais tarde, detalhei-vos tudo isto, a possibilidade de sustentação deste entendimento. Não sei que depois, quando me enganam aí com o GPS da história dos colchões, mas não sei o que, vou ali à Lapa no dia seguinte, vou tomar café, tenho a polícia judiciária na televisão a dizer que encontraram um corpo emparedado. Está a ver? Portanto, há factos aparentemente reais, isto também não é mentira, não é? Que encontraram um corpo emparedado morto não sei quê. Mas fizeram-me passar ali no dia anterior e o caralho, com os GPS trocados, continuava à procura da junta de freguesia, da Estrela, que não era ali, como é óbvio, como eu ia descobrir. Foi, eventualmente, há umas décadas atrás. E no dia seguinte vou ao café, tenho a polícia judiciária a dizer que descobriram um corpo emparedado. Já esta história dos corpos emparedados estava desde a análise dessas obras da Seara. Tem aqui outra história que está a ser montada desta maneira desde o início. A minha advogada já não trabalhava com a ofensa com a Carla, então perguntei ao Pedro, conhece algum advogado? Mas o Pedro é que me deu o contacto no Nuno Melo, que eu sabia que era advogado, tinha escritório na João 21 com o Pires Lima Filho. E portanto fui lá. E o Nuno Melo, deve ter sido a única vez que estive com ele 5 minutos, cá. Recebeu-me e disse, olha, sim, mas o escritório fica com o caso, não sei o quê, mas passo ao Lima. E eu reuni com o Lima uma vez lá, não é? Depois há uma história com uma fatura. Mas tem estas coisas que os gajos começaram a abrir a boca para além dos atrasos destas fantasias todas alucinadas, dos sangues corridos e não sei o quê. Por causa das pulsares, que é um tema, é um metatema, até por ser do 9 do 11, havia já tecnologia para deitar aquelas torres abaixo, não sei o quê. É uma coisa complicada, aparentemente sem nenhuma substância real, mas complicada desde o início. No 9 do E abriram a boca, aquilo queriam levar 60 contos por cada caixinha daquelas, são caixas de ligações, são caixas de derivação elétrica, que eu lhes disse, mas preciso ter um estabilizador de tensão para não haver variações de tensão, porque eu ligo as máquinas dos GTF, não sei o que é, aquelas coisas andem com variações de tensão, eu não sei o quê. Precisaram de uma fatura com 60 contos por cada caixa daquela, eu passei-me os carretos, já me tinham atrasado a instalação aqui não sei quantos meses, ou à portuguesa, ou à não portuguesa. Os caras encomendaram estas coisas todas para fazer os atrasos habituais e não sei o quê, para alguém estar a roubar, mas não sei o quê, entretanto, sem dar por ela. Não é? É assim, meus senhores. Tem sido sempre assim, desde que eu faço obras neste país, já vos disse isso, desde que comecei a apresentar contratos aos empreiteiros, fugiam.
Um penalti, dizer assim, então isto é assim, mas senhores, 3 meses, sim senhor, então 3 meses, se for 4, você paga-me, começa-me a descontar na fatura ou paga-me, porque eu estou a ter prejuízo na empresa, porque a empresa está parada, não posso estar a fazer o meu trabalho. Isto era chinês nos anos 80, era chinês em Portugal, fugiam, contratos. Isto para dizer o quê? E depois fomos à comarca, não sei o quê, e o homem da SEAD me diz assim no meio de logo: eu faço-lhe um desconto do valor do IVA. Tinha-me pedido milhares de contos. Nossa, a Joana por cima, a Canjana. Eu é que era o sofredor, a parte ofendida, e ele ele queria levar mais milhares de contos, aparentemente. Bom, eles fazem desconto do IVA. E eu achei aquilo manhã e disse: sim, senhor, faz desconto do IVA, você passa-me uma nova fatura com o valor descontado do IVA sobre a fatura atual, a última que faltava a pagar, e ponho o IVA em cima sobre o valor com o desconto do IVA. E foi uma fatura legal, porque ainda me vou aqui fazer uma manha sobre IVAs. Você em casa gasta neles, e foi o que aconteceu. Portanto, a fatura era X mais 17%, ele tirou os 17% e torna a meter o cálculo dos 17 numa fatura cujo subtotal baixa, com o total baixa, menos os 17 iniciais. Para ser legal. Mas cá inventava uma história qualquer nos tribunais e não sei o quê para me foderem. É o que eu penso depois. Mas a fatura é legal, nesse sentido. Então desconto do IVA. Não há desconto de IVA. Quer-me fazer um desconto do IVA de 17%? Faz. Ah, como compensação do dano que está a fazer, que já me fez. E depois mete o IVA sobre o valor menos os 17 que você me desconta e depois mete os 17 outra vez. Isto é só manhas. E deve ter sido uma manhã, se calhar passou pelo gabinete coisa dos advogados do Pires de Lima e do Mel, não sei. Não sei. Não sei lá o que é que eles fazem pelas costas. O Mel andava lá pelas Europas há uns anos, eu também me parecia com umas fantasias estranhíssimas, que eu nunca percebi, nas suas inteirezas. E agora é Ministro da Defesa, não é? Ministro da Defesa, e este país está assim, a pessoa está a dormir em casa com um quarto fechado com as malas e entram cá todas as noites para roubar documentos. Ministros da Defesa assim, em realidades destas, que não conseguem resolver, está a ver? Esta é a realidade, isto é impossível viver. E falam tudo o que querem todos os dias e dão cabo das coisas todas e montam histórias mundialmente com online, como é nasce agora o disse do Cubo, não sei o quê, sei lá quem é um miúdo, que estava a tocar o laúde e o caralho, mas digo isto parece uma posição e não sei o quê, do Joia, não sei o quê, no clipe que ele toca com o Ney, salvo erro, não é? Não, é um clipe que eu fiz do Joia com uma música do Paredes, salvo erro. Já não lembro. Uma coisa aqui simples, sem estúdio, ele a tocar e mais nada, acho eu. Mas reconheço a proximidade do plano, depois vejo essa manipulação na maçadão e não sei o quê, depois sopra um Maia como nome e não sei. Está aqui uma história de todo tamanho, como costuma, uma sombra, um enredo, uma merda qualquer para manter a expoliação, o roubo, a tortura e o homicídio. Há um fogo num barco no Egito, logo no início destes crimes. Está aqui uma manhã enorme. Depois descobre a história da visão 95 da eleição do Pimpo Guterres, onde há um corpo separado, no meio do Recio, naquelas ruazinhas. E uma vez lá estou, à volta disso, com esse assunto constelado. Tinha sido há pouco tempo essa análise, eu não sei o quê. À tarde, de repente há fogo, mesmo ali ao lado onde eu estava, vou ver o que é um restaurante, que é uma das ruas maiores, que tinha símbolos de Cleópatra, mais não sei o quê, símbolos egípcios, por todo lado, em gravuras ou impressas nas paredes, ou assim, coisa qualquer. Mas fogo, está vendo? Devem ter pegado fogo, eventualmente começou, eu estava lá, perguntei-me o que é que se passa. Foi um fogo na cozinha, não sei, alguém pegou um fogo expressamente na cozinha para pintar uma peça passada estes anos todos com estes valores.
E pondo em risco as pessoas ali, aquilo é uma caixa de fósforos, de construções antigas, na Baixa, não sei o quê, e eu pega fogo, não é? Já houve um fogo, do Chiado, como se chama, não é? Depois vêm ser os armazéns da Madonna, não é? Que foi, quando há fogo ali, arde tudo, não é? É um barril de pólvora, aquelas construções, são construções de madeira ainda, de paredes de madeira, com travamentos de madeira, não sei o quê, século XVII e XVIII e não sei o quê. Não está a ver? Que agora estava a tentar passar estas coisas para o Japão escrito, neste que comentei das histórias dos clipes e não sei o quê, das confusões com a EMI, com os MTVs, e ao mesmo tempo, pum, na Venezuela, está a ver? Portanto, tenho espelhos aqui de pensamento e de ação, não sei, sobre também a Venezuela, portanto, isto são dois nós ao mesmo tempo, como de costume, está a ver? A pessoa fica é muito mais complicado de gerir, porque são coisas complexas, têm coisas fabricadas aqui de proximidade, não é? Esta merda estava a ser anunciada, não é? Não a dizer que ia estourar no Venezuela, pensei que iam fazer um tsunami, que alguém estava aí a tentar fazer um tsunami em Lisboa, não é? Foi o que me estava a passar pela cabeça. Depois vejo no Venezuela, esta merda estoura na Venezuela. E agora está aqui esta mistura destes dois temas, no mesmo tempo, está a ver que são coisas complicadas, detalhes. Portanto, a pessoa já começa até a misturar, não é? O que é de uma parte e o que é da outra parte. É sempre assim que estes tipos fazem, está a ver? E matam a embarda por fazer uma merda, por fazer o embrulho destes. Não é? Para esconder, portanto, todos os crimes que terão sido feitos, acho eu. Então, ontem estava a pensar nisto, parece uma sequenciação feita ao longo de meses. Quando ontem estava a dizer, lembrei-me desta merda assim, deitada abaixo aqui, não é? O chão aqui, depois me levou esta reparação. Eu disse, espera, isto é uma ideia de terremoto de terra, não é? As terras caem, há aluviamentos, não é? Perdem o nível, as pessoas em cima caem, os prédios, não sei.